eu não pude começar a minha primeira faculdade fazendo psicologia. Eu fui cursar letras, terminei letras, depois de 2 anos que eu pude ter a oportunidade de cursar psicologia, porque sempre foi a minha paixão a psicologia. E realmente eu me encontrei dentro da psicologia. Eu gosto muito de atuar como psicólogo e principalmente trabalhar com autista, porque não é algo fácil. Você tem que realmente amar, você tem que gostar mesmo para você conseguir fazer um bom trabalho. Porque quando se pensava em psicólogo e psiquiatra, logo se pensava, são profissionais para pessoas malucas, não é? Na realidade, não é isso, né? A gente sabe muito bem disso. Psicólogos e psiquiatras são profissionais para ajudar pessoas que estão com problemas emocionais. Sim. Mas ainda existe, sim, muita dificuldade. Tem muita gente que tem preconceito, tem medo de procurar uma ajuda profissional. Tem medo até de descobrir se tem algum diagnóstico. Mas a gente precisa pensar que o diagnóstico, ele é, muitas das vezes, libertador. É bonito a gente ver quando a gente ama o que faz, né? Porque isso é muito importante, principalmente com as profissões que vão lidar diretamente com as pessoas, com o público. Se você não gosta daquilo, não adianta tentar fazer. Porque você lidar com o ser humano é algo muito complexo, é muito complicado. Você vai passar por algumas aprovações, vamos dizer assim, que vão te testar num certo nível, que se você não tiver um bom senso, muita paciência, muito amor sobre aquilo que você faz, você não vai conseguir seguir em frente. Sim, com certeza. Então, faça aquilo que você sinta no seu coração, que você goste, que você ama, porque você vai fazer todos os dias com muito prazer, você vai dar o seu melhor. E isso é o mais importante, porque às vezes nem sempre é o melhor que poderia ser feito naquele momento, mas é o melhor que você pode dar e você vai fazer todos os dias, buscando a melhorias até se tornar algo perto da perfeição. E a perfeição nós sabemos que ainda não existe, perfeição é só aquele lá de cima, só o Papai do Céu. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Voz na Cidade Podcast, a sua fonte de apoio, conexão e informação. Eu sou o Felipe Diniz. E eu sou o Igor Bulhões. E a nossa convidada de hoje é Elaine Vieira. Ela é psicóloga clínica, neuropsicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, ABA e dificuldades de aprendizagem. Com uma formação sólida e experiência no atendimento de autistas, Elaine atua em consultórios na Jaguara, no Centro de São José e também nas clínicas MedLife em Areal e ADPrev na Posse. Sua missão é transformar vidas, oferecendo acolhimento, ciência e resultados reais para seus pacientes. Se você acredita na importância da saúde emocional, no poder da mente e curte histórias inspiradoras, já deixa o seu like no episódio de hoje, curte, comenta e compartilhe o episódio de hoje para alcançar a mais pessoas. Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Da Terra Hortifruti. Você que é de Teresópolis, não deixa de conferir o Da Terra Hortifruti. Hoje com deck para mais comodidade, para você que quer saborear um pastel excelente com caldo de cana. Nós temos também o Chalé das Tocas. Você que pensa em se hospedar na região serrana, não deixa de conferir o Chalé das Tocas, com uma vista deslumbrante. Gostaria de agradecer também ND Revitalize, referência em estética e beleza. E gostaria também de agradecer ao nosso parceiro Milas Massas. Júnior, obrigado, meu amigo. A melhor pizza delivery da cidade. Elaine, seja muito bem-vinda no Voz na Cidade Podcast, tá? Iniciando agora, fala um pouquinho pra galera aí sobre você, a área que você atua hoje, qual a sua atividade, por favor. Boa noite, Igor. Boa noite, Felipe. Boa noite. Quero agradecê-los, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse programa tão especial. Eu sou psicóloga clínica, eu sou especialista em ABA, especialista em TCC, que é Terapia Cognitiva Comportamental. Sou especialista também em dificuldades da leitura e de aprendizado, uma abordagem cognitiva. E trabalho, assim, hoje a minha especialização é mais voltada para trabalhar com autista, que eu sou apaixonada por trabalhar com eles. Tenho estudado bastante e a cada dia buscando mais conhecimento para estar atuando nessa área com essas crianças, porque todos nós sabemos, que o índice de autismo aumentou muito e a demanda é muito grande. E eu gosto muito de estar atuando nessa área. Poxa, Elaine, bacana saber que você trabalha com essa galera hoje com autismo, porque é algo que, como você já comentou, tem crescido muito, infelizmente, em todo o país, né?
devido a alguns problemas que a gente já conhece, que são as telas e algo a mais, eu tenho certeza que você vai poder dar uma explicação muito mais plausível aqui pra gente. E, novamente, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda ao podcast. Isso aí, e é importante como ela é capacitada para isso, né? Porque hoje tem muito poucos, né, profissionais capacitados para essa área, né, Elaine? Elaine, conta pra gente, você que nasceu em São José, hoje você atende diversos pontos. O que te fez embarcar nessa trajetória da psicologia? O que te incentivou mais, assim? Então, quando eu pensei em fazer uma faculdade, no primeiro momento eu já pensava na psicologia. Mas por questões financeiras e por inúmeras outras questões, eu não pude começar a minha primeira faculdade fazendo psicologia. Eu fui cursar letras, terminei letras, depois de 2 anos que eu pude ter a oportunidade de cursar psicologia, porque sempre foi a minha paixão a psicologia. E realmente eu me encontrei dentro da psicologia. Eu gosto muito de atuar como psicólogo e principalmente trabalhar com autista, porque não é algo fácil. Você tem que realmente amar, você tem que gostar mesmo para você conseguir fazer um bom trabalho. Poxa, que bacana, Elaine. Como você disse aí, você teve a primeira formação em letras, né? E hoje, na psicologia, essa primeira formação te ajuda, influencia algo ou não influencia? Me ajudou muito, sim. Me ajudou na parte da escrita. Hoje eu consigo fazer elaborações de bons laudos, né? De bons encaminhamentos. Então, assim, me ajudou bastante, sim. Tanto na interpretação como na escrita. Então, assim, a faculdade de letras, ela não foi perdida com certeza. Ela tem me ajudado muito, sim, na psicologia. E você falou que trabalha também com crianças que têm dificuldade em leitura, né? Aprendizado, a escrita, né? Sim. Essa faculdade de letras também te ajuda nisso, né? No ensinar também, Com né? certeza, com certeza. Em visualizar, né, essas dificuldades que algumas crianças apresentam. Legal, Elaine. É bom identificar sempre essas dificuldades, né? Desde do começo da infância, né? Da criança. Isso é muito importante. E você tem especializações em ABA, terapia cognitivo-comportamental e neuropsicologia. Eu queria que você explicasse pra gente o que é cada coisa, assim, resumidamente, para o pessoal de casa entender. Então, a ABA é uma ciência que é voltada para trabalhar com crianças autistas, né? Ela proporciona a essa criança qualidade de vida. A gente trabalha as dificuldades comportamentais que essas crianças apresentam devido ao transtorno. E a terapia cognitiva comportamental é uma terapia também voltada para trabalhar vários tipos de transtorno. E é uma terapia que é muito indicada pelos psiquiatras, pelos neurologistas. É uma terapia que tem muita comprovação cientificamente, que dá um resultado rápido, é excelente. E a neuropsicologia é uma especialização que eu estou fazendo, que muito em breve eu vou estar fazendo também avaliações neuropsicológicas, que nessas avaliações a gente consegue testar quais são os tipos de transtorno que cada criança apresenta, sejam eles o TDAH, a dislexia, o TOD, transtorno do neurodesenvolvimento, entre outros transtornos. É uma avaliação mais detalhada, né, que a neuropsicologia proporciona para a gente enquanto psicólogo. Muito interessante. E até uma pergunta assim, como que fazem os pais identificarem algum aspecto na criança e faz levar a criança num especialista para identificar isso? Porque muitas pessoas têm dificuldade nisso, de identificar na criança. Como que os pais podem ver isso nos filhos, assim? Geralmente, quando a criança tem algum tipo de transtorno, ela começa a apresentar alguma mudança de comportamento, ou o desenvolvimento dela não é igual de uma criança da mesma faixa etária. Tem pais que têm dificuldade também em visualizar isso. Tem uns que aceitam. Às vezes, a própria escola encaminha, né, para o psicólogo, para o neuropediatra, para poder fazer uma avaliação. Às vezes, um amigo próximo visualiza algum comportamento diferente, aí conversa com os pais, mas não são todos os pais também que às vezes aceitam. Mas na maioria das vezes, os pais conseguem ver essa diferença que tem no comportamento da criança, que pode ser, sim, algum tipo de transtorno que a criança apresenta. Pô, que bacana, que bacana. E você comentou aí a questão dos pais, geralmente é um grande problema, né? Às vezes os pais, infelizmente, ainda não têm conhecimento e não sabem como cuidar dos filhos com autismo, né? Sim, porque não é fácil.
Não é fácil, né? Eles apresentam comportamentos, assim, muito diferentes de uma criança que não tem nenhum tipo de transtorno. Então, na realidade, esses pais também necessitam de um suporte, né? Eles necessitam de todo um apoio para conseguir lidar com essas dificuldades que essas crianças apresentam. Eles têm que fazer um tratamento quase que junto com os filhos, Com né? certeza. Para ter esse acompanhamento em casa, Com certeza. né? O ideal seria, infelizmente não é a realidade, mas o ideal seria que os pais também tivessem todo um suporte para conseguir lidar com essas dificuldades. Com certeza, eu falo isso até por experiência própria, porque o meu filho ele tem um autismo leve. E assim que a gente descobriu, quando ele tinha ali por volta de seus 3 anos, a gente já começou com tratamentos. A gente começou com uma fonoaudióloga, com uma psicopedagoga, atividade psicomotora, tudo ali. E desde quando ele começou esses tratamentos, foi uma evolução assim, muito grande. Hoje meu filho está com 6 anos e assim, é quase imperceptível ali por causa dessa evolução dos tratamentos. Então é muito importante que os pais, né, que nos assistem aqui hoje possam identificar seus filhos cedo, né, Elaine? Acho que quanto mais cedo começa... Porque quando o tratamento ele começa cedo, a qualidade de vida e o desenvolvimento ele vai ser muito melhor, com certeza. É o que você está dizendo aí em relação ao seu filho, né? O quanto ele desenvolveu depois das terapias. E por isso que é importante a gente aceitar, né? Aceitar e começar logo o tratamento. Porque quando tem tratamento, tem qualidade de vida e tem desenvolvimento dessa criança. E mais do que o tratamento, eu acho que o apoio familiar, né? Sim, com certeza. Faz toda a diferença no desenvolvimento dessa criança. O acolhimento, a aceitação, a parceria da família, tá todo mundo ali junto no único propósito, que é o desenvolvimento dessa criança. O apoio familiar ele é essencial para qualquer pessoa, Com mas certeza. para uma pessoa que tem algumas dificuldades em, em outras certeza. áreas, então é primordial. E, Elaine, você falando aí da galera aí, das crianças principalmente com autismo, nós sabemos que, claro, você como uma profissional da área tem muito que ensinar a essas crianças, mas eu tenho certeza que você tem um aprendizado muito bacana com eles. Sim, então, conta um pouquinho uma experiência aí. Então, e assim, o importante é que quando você pega uma criança, às vezes com algumas limitações, e quando você começa a visualizar a evolução desses pacientes, os pais ficam extremamente felizes, mas nós, enquanto profissionais, ficamos ainda mais, porque é muito gratificante. Semana passada, eu tive até o privilégio de uma mãe de um paciente meu que eu atendo, que é autista. Ela me mandou a foto dele, que ele conseguiu pela primeira vez participar da quadrilha da escola. E a mãe ficou numa felicidade, me enviando aquela foto daquela criança, porque até então ele não tinha, antes da terapia, ele não tinha conseguido participar das festas da escola. E esse ano ele conseguiu participar da quadrilha. A mãe me mandou aquela foto numa felicidade e eu fiquei ainda mais feliz de ver a evolução daquele paciente, de ver o quanto ele tem conseguido se superar. E é importante para os pais e muito mais para a gente enquanto profissional. Bacana, porque você praticamente se torna um membro da família, posso dizer, porque você fica com aquilo de ajudar aquele paciente, né? E você vê a evolução, deve ser muito gratificante, né? Tanto para os pais e quanto para a gente profissional. Né? Eu até comentei com a mãe, falei, olha, eu sei que vocês estão muito felizes com essa evolução, mas eu, enquanto profissional, ainda mais. Com certeza, você vê o resultado do seu trabalho, porque lidar com as pessoas não é fácil, mas essa área sua é linda, é incrível. E você vê esse resultado que você está proporcionando a outra pessoa... Com certeza, não tem preço. Não tem preço, exatamente. Com certeza. E já puxando um gancho no que o Igor falou, né, você que atende aqui em São José, Posse, Areal, como que é para você estar tão presente na vida dessas comunidades, né? Porque não tem só um paciente, são vários pacientes. Como que você é tão presente na vida dessas pessoas? É muito bacana, porque é aquilo que vocês falaram anteriormente, né? Eu aprendo também com os meus pacientes. A gente não só ensina, mas a gente aprende o tempo todo. E por eu trabalhar em comunidades diferentes, são públicos diferentes. Então, assim, cada paciente, você precisa trabalhar de uma forma. Cada paciente é único, né? Depende de um plano terapêutico. Então, é uma experiência muito bacana, é um aprendizado muito grande para a gente enquanto profissional. E, assim, você, de alguma forma, vê que você está fazendo a diferença na vida de uma outra
outra pessoa que você está podendo ajudar, dando qualidade de vida, ajudando pessoas que encontram-se num estado de uma tristeza muito profunda, angústia, num estado emocional muito crítico, e você vê a evolução daquele paciente, é muito gratificante. Que bacana. E você comentou aí do pequenino, né, que conseguiu participar da festinha junina, da quadrilha lá na escola. Eu tenho certeza que foi uma história muito marcante na sua vida. Você teve alguma outra história que foi ainda mais marcante, aquela que te mostrou de fato que o que você estava fazendo era o que você queria para o resto da vida? Tem vários, né? Eu vou contar uma outra história de uma paciente de Areal que veio para mim na primeira consulta. Eu já visualizei que aquela criança era autista, só que aquela criança já tinha passado por vários profissionais e não tinha um diagnóstico. Infelizmente, um profissional médico tinha dito até para a mãe que era para a mãe corrigi-la de uma forma errada, bater, porque aquilo tudo era manha. Só que na primeira consulta que eu visualizei aquela criança, eu já tinha visto que aquela criança realmente era autista. E de uma família muito humilde, uma criança com um comprometimento muito grande, não conseguia ter comunicação comigo, nem na escola, nem em casa. Além do autismo, aquela criança ainda tinha o TDAH e o TOD, então o comprometimento dela era bem grande. Então ela já está comigo há uns 4 meses. Se você vê aquela criança hoje, você não diz que é a mesma. Ela conversa comigo a sessão inteira. Ela aprendeu já a ler na escola, estava com dificuldade de leitura na escola. Hoje ela já está conseguindo ler e escrever. Ela não conseguia no início do ano. Aquela criança não conseguia interagir com o fono. Hoje ela já consegue. Hoje ela é uma outra criança. Inclusive, também participou da quadrilha da escola, coisa que ela nunca havia feito antes por conta da dificuldade de interação social. E hoje essa criança é uma outra criança. Quando ela chega na recepção da clínica que eu atendo, as próprias funcionárias visualizam o quanto essa criança evoluiu. Então, para a gente, enquanto profissional, é muito bom a gente poder visualizar isso, essa evolução de cada paciente. E a gente vê que quando os pais têm compromisso com o tratamento, porque isso também é muito importante, os pais precisam ter compromisso com o tratamento. Essa mãe que eu estou falando de Areal, é assim, uma pessoa muito simples, mas ela não falta às terapias. Ela vai toda semana. A não ser que ela tenha uma justificativa, que ela falte. Fora disso, ela está ali toda semana, tem um compromisso com o tratamento do filho. E a gente está vendo a evolução desse paciente, o quanto essa criança está evoluindo, está melhorando, está se desenvolvendo. Isso não tem preço, com certeza. Não, com certeza. É muito interessante em saber, Olha né? aí a pizza chegando aí. Pera aí, só um minutinho. Olha que nós estamos recebendo novamente aqui. Eu já não sei mais nem como agradecer o nosso apoiador, o nosso amigo Juninho da Milas Massas, a melhor pizza delivery da cidade, hein, galera? Olha aí. Olha só isso aqui que a gente acaba de receber aqui, ó. Uma pizza Maravilhosa. maravilhosa. O nosso amigo Juninho ainda mandou aqui pra gente. Olha só, rapaziada. Tá em alta aí, a galera tá aprovando. Um moranguinho do amor. Você que tem aquela pessoa especial e quer dar um moranguinho do amor, ó. Milas Massa, lá no Juninho. É isso aí, Felipe. Tamo junto, família. Oh, que bacana, que bacana. E assim, você vir falar de um profissional que pede pra educar um filho na porrada, eu vou falar, é triste. Quanto mais um profissional da área. Porque, assim, não que se for necessário você não deva fazer. Eu acho que você tem que corrigir o seu filho. Sim. Com os meios que são viáveis. Se chegar a um ponto de precisar educar, que eduque, tá? Mas a conversa, o bom senso, o respeito tem que ser soberano. Só que ali era uma coisa visível, entendeu? E assim, um profissional aconselhar a mãe dessa forma... bater, que isso? É inaceitável, né? É inaceitável, com certeza. Ela não quer que a criança tenha respeito, ela quer que a criança tenha medo. Exatamente. Aí já é outro... Não, e coisas que a criança de fato não dava conta por conta do transtorno que ela tem. Não é porque ela fazia certas coisas porque ela queria, porque ela tem um diagnóstico. Sim. Né? E esse tipo de, vamos botar ordem, que o profissional deu, isso muitas vezes vai causar um trauma maior ainda naquela criança, e quando ela for um adulto vai piorando, conforme ela
Ela vai se tornar uma criança retraída, né? Ou vai se tornar um monstro, porque aí a gente não sabe, às vezes, algumas monstruosidades que tem no mundo aí que a gente acaba acompanhando, a gente não sabe o que essa pessoa passou. Pode ser até uma infância dessa, porque a pessoa já tem um transtorno, já tem um problema que precisa de um acompanhamento e de um tratamento um pouco mais especializado. Aí, em vez de você cuidar e tratar, você come na porrada? Não existe isso. Você tá criando... Mas ainda bem que essa mãe teve a oportunidade de levar, né? E a gente investigou, encaminhei para um outro neuropediatra que fechou o diagnóstico numa primeira consulta e, graças a Deus, está em tratamento e a gente está vendo a evolução desse paciente. Vai entrar num assunto um pouco polêmico, o TDAH. Porque hoje no mundo parece que virou moda o TDAH. Às vezes a pessoa esquece alguma coisa, é o TDAH. Não lembro disso, é TDAH. Não consigo fazer esse TDAH. O que é o TDAH de verdade, para a pessoa de casa que está nos assistindo entender? Você tá querendo saber se você tem, não é? Fala a verdade. Talvez nós temos um pouquinho. Mas... Um pouquinho não, você tem um montão. Mas o que é o TDAH de verdade para a pessoa de casa entender e saber, poxa, eu tenho e posso tratar? Ou o que não é? O que é mito, o que é verdade no TDAH? Então, precisa, claro, óbvio, né, de uma investigação. Mas TDAH é uma hiperatividade, uma inquietação. A pessoa tem alguns comportamentos que são um pouco diferentes. Esquece as coisas com frequência, é desorganizada, é muito inquieta, não consegue se concentrar, tem muita dificuldade de concentração. Mas, assim, não é alguns sintomas. A gente tem um critério para poder fechar um diagnóstico de TDAH. Precisa de uma avaliação, né? Não é como realmente as pessoas falam por aí, né? Sim. É todo um processo. Você precisa investigar para saber se de fato essa pessoa se encaixa dentro do perfil. Então, chegando agora na pergunta definitiva, né? Quais são os maiores preconceitos que você enfrenta na psicologia e na neuropsicologia e se enfrenta, né? Assim, dos pais, da criança, dos amigos, dos colegas. Como é que são esses preconceitos na psicologia hoje? Então, em relação a preconceito, hoje, no século XXI, melhorou bastante em relação a tempos atrás, porque os preconceitos eram muito maiores, né? Porque quando se pensava em psicólogo e psiquiatra, logo se pensava, são profissionais para pessoas malucas, não é? Na realidade, não é isso, né? A gente sabe muito bem disso. Psicólogos e psiquiatras são profissionais para ajudar pessoas que estão com problemas emocionais. Sim. Mas ainda existe, sim, muita dificuldade. Tem muita gente que tem preconceito, tem medo de procurar uma ajuda profissional. Tem medo até de descobrir se tem algum diagnóstico. Mas a gente precisa pensar que o diagnóstico, ele é, muitas das vezes, libertador. Sim. Porque às vezes você tem um problema de um diagnóstico, você não trata, a sociedade cobra, a escola cobra, os amigos cobram, a família cobram, coisas que às vezes você não dá conta, por conta de algum transtorno que você tenha, e você não tem esse diagnóstico para justificar aquilo que você não dá conta. E eu não sei se vocês já viram a reportagem da Letícia, que é uma atriz famosa da Globo. Ela descobriu o TEA com 52 anos. E ela fala sobre o sofrimento que ela passou ao longo da vida dela. Porque as pessoas cobravam, os amigos cobravam, a escola cobrava, a sociedade cobrava. E tinha comportamentos que ela não dava conta. Tinha coisas que ela tinha dificuldade por conta desse diagnóstico. E quando foi descoberto o diagnóstico, ela diz até no depoimento dela, depois quando vocês tiverem a oportunidade de ver, é muito bacana. Ela fala que o diagnóstico, mesmo com 52 anos de idade, para ela foi libertador. Porque ela entendeu muita coisa que ela não dava conta e que as pessoas cobravam, e isso gerava nela muita angústia, sofrimento e até adoecimento. Então, é muito importante, né? As pessoas não terem preconceito e não ter medo também. Psicólogo e psiquiatra são profissionais que estão ali dispostos a ajudar você, se você de fato tem algum problema, algum transtorno, alguma coisa que precisa ser tratada. E tudo aquilo que é tratado te dá qualidade de vida. Com certeza. E é importante também não só para fazer diagnósticos, mas também para ter alguém que você possa confiar e conversar.
Sim. né? Porque muitas das vezes as pessoas passam por muitos problemas e fica guardando para si e fazendo mal ali. E quando você faz essa terapia, você consegue desabafar com aquele profissional e ser aconselhado da melhor forma também, né? Sim. Porque, na realidade, o psicólogo, ele é um profissional formado, ele estudou 5 anos. Ele vai saber te ajudar, te aconselhar, te acolher da melhor forma possível. Vai te ajudar naquilo que realmente você precisa. As doenças emocionais são um mal do século, né? Podemos dizer. Então é muito importante que você que precisa vá conversar, né? É importante saber disso para se cuidar, é um autocuidado, né? Sim, com certeza. E a terapia, ela faz toda a diferença na sua vida. Ela pode ir no mal do problema, na raiz, e vai te ajudar a resolver tudo aquilo que você precisa resolver na sua vida. Porque às vezes você pensa assim, eu não preciso de terapia. Mas quando você vai para o processo, que você começa, aí que você vai descobrindo o quanto tem coisas que dentro de você que precisam ser trabalhadas, que precisam ser melhoradas. E o processo terapêutico, ele vai te proporcionar isso. E ela comentou ali, você comentou com ela a questão do preconceito, né? Sim. Quanto à psicologia, quanto à terapia, né? Eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso, mas sabia que tem um tempo atrás a gente tava com a galera do cavalo, né? A gente tava se divertindo lá um pouco numa copa de marcha. Aí tinha um amigo que tinha terminado um relacionamento, era muito recente na época, não sei o que. Ele tava meio chateado ainda, tava meio triste, passando por uma fase difícil. E teve um amigo nosso que falou, ó, pelo amor de Deus, irmão. Tu levanta a cabeça, tu vive, tá? Se tu sair igual essa geração de hoje e começar a fazer terapia por causa de mulher, irmão, terapia de homem é cachaça e rodeio, tá? E eu lembrei disso. Falei, olha, querendo ou não, é uma certa forma de preconceito quanto à terapia, sim. Os caras acham que você tá fazendo terapia, você tá se cuidando por um momento de dificuldade que você passou na vida, você é um cara que tem algum transtorno, você é maluco, você é algo assim. Então tem pessoas que ainda veem dessa forma, né? Infelizmente. Porque não tem conhecimento, na realidade, né? De quanto o processo terapêutico é importante e pode ajudar. E é muito importante o que você falou, porque às vezes as pessoas fazem até algum certo tipo de brincadeira que pode magoar a pessoa que faz, né? Então, às vezes é importante até evitar certo tipo de comentários, porque as palavras também magoam a pessoa que tá ali. Sem sombra de dúvida. E às vezes, a própria pessoa que tem esse preconceito, ela tem um medo de ir para o processo e trabalhar coisas que são muito complicadas para elas de serem trabalhadas. Acaba gerando esse preconceito. Sim, com certeza. Porque, tipo assim, eu acho que na psicologia você vai se enfrentar uma jornada de autoconhecimento. Você vai trabalhar coisas lá da sua infância, que às vezes você nem lembra mais, mas que de alguma forma te afeta hoje. Sim, com certeza. Reflete na sua vida adulta. Na sua personalidade, né? E você tem que se abrir também completamente a outra pessoa, que às vezes é meio que desconhecido ainda, né? Até você chegar nesse ponto, de fato, de pegar uma certa confiança, por mais que é uma profissional da área que a gente sabe que nada será passado, que está sendo... código de ética, né? Sim, mas eu acho que na primeira, talvez na segunda consulta, a pessoa ainda não tem essa liberdade de chegar e se abrir completamente, porque tem coisas da vida pessoais nossas que, querendo ou não, ainda te aflige um pouquinho. Você errou alguma vez na vida, aquilo vai refletir, vai ecoar a eternidade. Na realidade, nós profissionais, né, a gente tem toda uma técnica para conseguir trabalhar com cada paciente individualmente, né? Porque cada um tem um tempo, cada um tem uma forma de conseguir se abrir, de conseguir falar, entendeu? E a gente, enquanto profissional, a gente consegue ter esse olhar para cada um, né? Para cada dificuldade de cada um. E cada paciente realmente tem um tempo. Tem uns que são mais rápidos, tem outros que demoram mais. Que bacana. Elaine, e para quem está nos ouvindo aqui agora, que se identificou e acha que precisa de ajuda, o que você diria para essa pessoa? Olha, não tenha medo, não tenha preconceito, não resista, procure sim uma ajuda profissional. Se você vê que você não está muito bem emocionalmente, que você está passando por dificuldades,
procure-se uma ajuda profissional, seja ela de um psicólogo ou de um psiquiatra, mas não resista, porque com certeza vai fazer toda a diferença na sua vida. Com certeza mesmo. Você pode mudar o seu estilo de vida quando você aceita a buscar uma ajuda profissional. Com certeza. Com certeza. E toda ajuda é bem-vinda, né? Com certeza. Toda ajuda, porque às vezes você está passando por um momento difícil e você poder desabafar com alguém, porque às vezes você não tem coragem de falar com seus pais, você não tem coragem de desabafar com um amigo, mas com aquele profissional ali você consegue. Sim, porque na realidade o psicólogo ele tem conhecimento científico para te ajudar. Não é uma conversa normal de amigo, de parente, é uma conversa realmente com fundação teórica, né? Uma conversa científica, que de fato vai fazer diferença na sua vida. Com certeza. E pra galera aí que tá passando por um momento difícil na vida, vale a pena a gente compartilhar, vale a pena você sentar e procurar um profissional para te ajudar nisso, porque às vezes, principalmente os homens, eu vou falar porque é a classe que a gente entende um pouco mais, né, Felipe? Quer carregar o mundo nas costas, sozinho. Sozinho não dá, irmão. Infelizmente não dá. Precisa daquele momento que você precisa de um apoio. Eu sei porque eu passei isso em alguns momentos na minha vida. E teve um dia que a minha esposa virou para mim e falou: para, chega. Você não precisa carregar tudo sozinho. Eu tô aqui para te ajudar. Eu não vou conseguir carregar o peso que você carrega, mas eu vou auxiliar esse peso. Pô, e eu vou falar para ti. E me fez refletir muitas coisas, principalmente no casamento, porque se você tá com uma pessoa que não divide essa carga com você, desculpa, você tá com a pessoa errada, tá? Mas a carga não diminuiu, tá? Mas se tornou mais leve. Tá? Por mais que é do mesmo tamanho, é no mesmo volume, eu consigo lidar com um pouco mais de facilidade, principalmente a pessoa que trabalha em vários ramos ao mesmo tempo, né? Hoje eu estou exercendo três atividades, 4 atividades ao mesmo tempo. Então, assim, a tua cabeça tem uma hora que se torna algo que... Não para, fica ligada direto, Não, pensando. se você não tiver com a cabeça firme ali, você se perde, pô. Você se perde. Com certeza. E é um dos fatores que tem trazido, né, doença emocional para as pessoas. Nós estamos vivendo em um mundo onde a informação é muito rápido, onde tudo se processa muito rápido, onde nós estamos acumulando muitas tarefas para a nossa vida, é trabalho, é muita coisa para dar conta. Nós nos cobramos muito o tempo todo e isso tem trago também muito adoecimento. Uma coisa que eu queria falar também, que eu até me esqueci que eu ia falar no início, é em relação, depois da Covid-19, o adoecimento emocional, ele aumentou muito. Hoje eu trabalho de segunda a quinta-feira. Eu tirei a sexta-feira para eu dar uma organizada na minha vida, para eu descansar, por conta de cursos que eu estou fazendo, eu precisaria de um dia disponível. Mas se eu quisesse, eu estaria trabalhando hoje de segunda a sexta. Porque o nível de adoecimento, depois da Covid-19, ele aumentou muito. Muitas pessoas com depressão, com ansiedade, com síndrome de pânico. Vocês, né, que se encontram dentro desse quadro de ansiedade, depressão, síndrome de pânico, procuram sim uma ajuda profissional. Isso vai ajudar muito a você superar todas as dificuldades que você está vivenciando. E como que a pessoa que hoje está nos assistindo, ela pode identificar sintomas disso nela? Da depressão, da ansiedade, o que ela pode identificar que possa falar, poxa, eu acho que eu estou com isso e vou tratar? Então, um dos sintomas de ansiedade é pensamentos acelerados, preocupações excessivas com o futuro, falta de ar, às vezes a boca fica seca, coração fica acelerado. E a depressão é desânimo, tristeza, angústia, a pessoa fica com dificuldade para dormir, muitas das vezes mexe também no apetite, come muito ou come menos, muita tristeza, vontade de chorar. Então, assim, são alguns dos sintomas. Sim, bacana até para o pessoal de casa, né? Poder entender, né? Ah, poxa, eu tenho que procurar, não tenho. Só vai pedir para explicar para o pessoal de casa entender o que é e o que não é, né? Com certeza, é muito bacana. E, Elaine, geralmente eu acho que a grande maioria das pessoas que estão tendo essas dificuldades hoje, tá, esses problemas hoje, são pessoas de uma geração um pouco mais nova, não é? Por mais que tem pessoas da geração antiga também passando por essa dificuldade, mas eu acho que o índice é muito menor.
Eu acredito que talvez seja o envolvimento hoje com as telas que está muito maior, essas coisas. O que que você fala pra gente hoje? Sim, com certeza. Hoje, gente, né, todo mundo sabe disso. A gente está passando muito tempo exposto às telas. E as telas, elas são importantes? São, mas elas causam também ansiedade. Elas aumentam o nosso nível de ansiedade. Então, é um dos fatores também. E esse mundo corrido ao qual nós estamos inseridos, né? Que é tudo muito rápido, é muita informação ao mesmo tempo, é muita correria, é muita coisa para dar conta, né? Então, isso está também contribuindo para que o nível de ansiedade ele aumente cada dia mais. E quando eu tenho um nível de ansiedade muito elevado, quando eu estou com crises de ansiedade que eu não trato, isso desencadeia também outros tipos de transtorno, que muitas das pessoas não sabem disso, né? Então, assim, se alguém está nessa condição, procure-se uma ajuda profissional o quanto mais rápido, para você tratar e não correr o risco de desencadear outros tipos de transtornos. Que bacana. E você aí que tá igual o Pink e o cérebro querendo dominar o mundo em um dia, bota o pé no freio, não adianta. A gente fica tão ansioso às vezes, né, querendo fazer tudo ao mesmo tempo e tudo é tempo, tudo é... Porque hoje eu vou falar pra ti, para uma grande maioria, eu acredito, às vezes o tempo é a coisa mais escassa que nós temos. Porque você tem horas que você precisa fazer 2, 3 atividades ao mesmo tempo para tentar suprir aquela necessidade que o dia se torna pequeno. Hoje, para mim, tem dia que com a pousada, com a feira, com o horto, com tudo, ou 24 horas não tá suprindo mais o dia. O dia tinha que ter pelo menos 36 para poder render. Para você ver. E, na realidade, não é só você que está nessa condição. Eu acho que é a maioria da sociedade, não é verdade? Um mundo muito corrido. E isso tem trago adoecimento para muita gente. A gente não tem tempo mais para sentar, para bater um papo, para conversar, para estar com os amigos. E isso tudo faz falta também para a nossa saúde emocional. Esse tempo de qualidade. E, na realidade, hoje, nós não temos mais isso. Não, infelizmente. Em relação às crianças, quando eu tive infância, posso dizer que eu tive infância, porque eu brincava na rua com as crianças de pique-esconde, pique-bandeira, a gente andava de bicicleta o dia inteiro, a minha mãe tinha que chamar para a gente ir para casa. Hoje a gente não visualiza mais isso nas ruas. A gente passa pelas ruas, você não vê crianças brincando. Raramente você vê um grupinho ali na rua brincando. Então, a gente vê que tudo mudou. E essas mudanças, elas estão trazendo para nós adoecimento, para nós, para as crianças, para os jovens. E você vê como as coisas mudaram, né? Antigamente, a criança jogava bolinha de gude, brincava de pique, como você falava. Sim. Hoje, a criança com 4, 5 anos já mexe no celular, sabe mais do que um adulto. Não, hoje, na realidade, eu que trabalho em consultório com crianças, quando eu levo esses jogos, baralho, jogo de vareta, eles não sabem jogar, porque eles não têm essa vivência. Sim. A realidade é essa, porque passam a maior parte do seu tempo nas telas. Porque às vezes é mais cômodo para o pai dar uma tela e deixar a criança lá exposta àquela tela. E às vezes até, como o Igor falou, às vezes o meu dia não dá, tá corrido, então eu dou a tela ali para poder resolver, trabalhar aqui, fazer outras coisas. Mas isso atrapalha o crescimento da criança, né? O desenvolvimento, né? Coordenação, tudo, né? Tudo. Porque na nossa época de criança não existia, na verdade, celular. Eu acho que, graças a Deus, não sei se é graças a Deus, eu fico até triste pro meu filho não passar por isso. Mas se nós pararmos para pensar, nós somos a última geração, tá? Que viveu sem celular. Sim, com certeza. Tá? Nós nascemos e vivemos um período... Eu fui ganhar meu primeiro celular, eu tinha 15 para 16 anos. Eu já morava em Teresópolis, porra. Já tava já... Hoje, crianças com 2, 3 anos já tem seu celular. Não. E com 6 meses, se demora, tá na frente da tela, bota o desenho lá de Peppa Pig. Não tem condições, cara. Exatamente. Não tem, infelizmente. Infelizmente, hoje, assim, por mais que a gente ainda tá no interior, a gente ainda tem a possibilidade das crianças terem um pouco mais contato com as brincadeiras antigas. O Miguel, hoje, ele joga uma bolinha de gude.
Porque eu jogo junto com ele quando eu tenho tempo em casa. Então, assim, ele já entendeu como funciona a bolinha de gude. Ele gosta de brincar um pouquinho. Ele tá na rua ali brincando com as crianças, jogando bola, pique-pega, pique-esconde. Então, ainda faz algumas atividades bem legais. E eu forço. Porque se eu chegar em casa 2 horas da tarde pra resolver alguma coisa, ele estiver dentro de casa, eu falo, some daqui. Tu vai pra rua, tu vai fazer qualquer... Nem que for jogar pedra, tocar campainha e sair correndo. Tu vai fazer alguma coisa aí, mas não dá pra ficar na frente de uma tela. Hoje eu tentei reduzir o máximo possível, portanto, eu nunca dei um videogame pra ele, tá? Ele me pediu, amanhã tá sendo aniversário assim, dele, e ele falou, pai, eu quero um PlayStation de aniversário. Eu falei, desculpa. Escolhe o que você quiser, você não vai ter um PlayStation. Você quer uma bike bacana? Você quer o quê? Quer um patins? Que ele queria comprar um patins pra aprender a dar? Eu falei, eu vou te dar. Agora, um videogame eu não vou te dar nesse momento. Porque quando é necessário, já utilizo um pouco o celular. Hoje eu limitei, deixei hora marcada. Às vezes, tipo assim, 1 horinha antes de dormir, eu deixo ele ver um pouquinho, ele vê uns desenhos dele, ele gosta de ver One Piece, gosta de ver alguma coisa. Pô, desligou ali meia hora antes de dormir, pra poder deitar e dar uma relaxada antes de dormir também. Porque senão, chegou um ponto que a gente deixou um pouquinho mais solto. Se você deixar, fica o dia inteiro. Não quer fazer mais nada. Então, você tem que limitar, os pais têm que estar de olho, principalmente observando o que as crianças estão vendo, tá? Porque nós sabemos, tipo assim, que tudo tá muito exposto hoje, tá tudo muito à vontade, e às vezes você vê uma coisinha inocente, porque tem alguns youtubers aí, tem algumas coisinhas, você fala, ah, não, pô, é... Irmão, desculpa. Só parar pra assistir. Não vai agregar Você nada. vai visualizar o quanto coisas Ruins. não são agradáveis e estão sendo ensinadas ali. E às vezes, não vou nem te falar que são coisas assim de maldade, mas não vai agregar nada ao seu filho. Se não vai agregar nada, você me desculpa. O meu filho, de tanto ver esses youtuberzinhos paulista, ele tava falando poeta, falei, até o sotaque já tá puxando paulista. Eu não tenho nada contra, eu acho muito bacana cada região com seu sotaque, eu acho isso incrível, por isso que eu sou apaixonado no nosso país. Mas eu falei, peraí, o que você tá assistindo aqui? Porque era só Minecraft, só palhaçada de joguinho, e o cara fica jogando e falando aquilo o tempo todo, e o Miguel assistindo, eu falei, não, filho, peraí, você quer jogar? Ah, então você bota o joguinho no celular pra você jogar ali. Agora você ficar assistindo o cara jogar e falando daquele jogo o tempo todo. Aí eu falei, isso vai te trazer um transtorno, que já tá trazendo pra mim que tô ouvindo aqui de longe. Isso vai dar errado esse trem aí. Aí eu comecei a bloquear. Falei, não, agora tu quer ver um desenho, vai ver um desenho de verdade. Vai ver o Pica-Pau, vai ver Tom e Jerry, vai ver o que a gente vê, Chaves. Relíquia. Tá, porque esse negócio de... Não tem nada contra quem gosta, hein, gente, pelo amor de Deus. Mas é Peppa Pig, Pitadinha. Galinha Pintadinha ainda tem algumas musiquinhas que são razoáveis, ainda que passa. Eu vivi essa infância, meu moleque teve essa fase. Porque a criança é de fase, né? Sim. Fase Galinha Pintadinha, aí depois passou Patrulha Canina. Patrulha Canina eu assisti todos eles umas 30 vezes. Porque meu moleque era pequenininho, deitava e falava Patrulha Canina. E tinha que ver aquilo com ele. É um momento que eu tinha, às vezes você chega em casa tarde, um momento que você tem, você quer aproveitar um pouco a família, porque senão, daqui a pouco o seu moleque, o seu filho cresceu e você não viu, né? Então, isso é uma coisa que eu tento não perder. Por mais que a gente vai perdendo ao longo do tempo uma parte, eu tento segurar o máximo possível. Elaine, e que conselho você daria para quem gostaria de trabalhar com psicologia? Se você tem um sonho, se realmente você gosta de trabalhar com pessoas, corre atrás do seu sonho. Que é uma profissão maravilhosa, é muito bacana, é muito gratificante você, de alguma forma, conseguir ajudar uma pessoa que encontra num estágio de sofrimento muito grande. Então, assim, vale a pena. É muito gratificante quando a gente consegue ver os nossos resultados. Então, assim, não desista dos seus sonhos. Eu, no meu primeiro momento, não consegui cursar, mas depois eu consegui e hoje eu estou atuando e realmente eu me encontrei, de fato, eu amo o que eu faço, sou apaixonada pela psicologia. Então, não desista do seu sonho. Corre atrás que você vai conseguir alcançá-lo. Que bacana, que bacana. É bonito a gente ver quando a gente ama o que faz, né? Porque isso é muito importante, principalmente com as profissões que vão lidar diretamente com as pessoas, com o público. Se você não gosta daquilo, não adianta tentar fazer. Porque você lidar com o ser humano é algo muito complexo, é muito complicado. Você vai passar por algumas aprovações, vamos dizer assim, que vão te testar num certo nível, que se você não tiver um bom senso, muita paciência, muito amor sobre aquilo que você faz, você não vai conseguir seguir em frente. Sim, com certeza. Então, faça aquilo que você sinta no seu coração,
que você goste, que você ama, porque você vai fazer todos os dias com muito prazer, você vai dar o seu melhor. E isso é o mais importante, porque às vezes nem sempre é o melhor que poderia ser feito naquele momento, mas é o melhor que você pode dar e você vai fazer todos os dias buscando a melhorias até se tornar algo perto da perfeição. Porque a perfeição nós sabemos que ainda não existe. Perfeição é só aquele lá de cima, só o Papai do Céu. Com certeza. E Elaine, agora queria que você deixasse uma mensagem para quem nos ouve agora. Às vezes uma pessoa que precisa de um psicólogo, que está nos ouvindo e se identificou com algo. Queria que você deixasse uma mensagem agora para todos que estão nos assistindo. Então, diante de tudo, né, que foi falado aqui, que foi pontuado, se você que nos ouve hoje tem algum desses sintomas que nós falamos aqui em relação à depressão, à ansiedade ou algum outro tipo de transtorno, não tenha medo em procurar uma ajuda profissional. Procure sim um psicólogo, se for necessário, um psiquiatra. Isso fará toda a diferença na sua vida, tá? Estou à disposição também. Eu tenho um consultório no centro, tenho um consultório na Jaguara. Se você se sentir à vontade, pode entrar em contato comigo, tá bom? Vou estar à disposição para estar ajudando você. Não tenha medo, não tenha preconceito e essa ajuda profissional fará toda a diferença na tua vida e proporcionará para você qualidade de vida e saúde emocional, com certeza. Que maravilha, maravilha. E Elaine, deixa aí para a galera que está nos assistindo, aquelas pessoas que se identificaram e querem buscar, querem contratar o seu serviço, deixa as suas redes sociais, aonde possam contatar você. Vou estar falando aqui do meu WhatsApp, 24 992 87 7267. Pode entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram, Vieira de Lima Bulhões. Com certeza, Elaine, muito obrigado pela tua participação aqui hoje. Com certeza foi um episódio de muito aprendizado hoje, tanto pra gente que tá aqui, quanto com certeza para você que está nos assistindo hoje em casa. Então, muito obrigado pela tua presença e por partilhar o teu conhecimento conosco. Elaine, muito obrigado, tá, por estar participando hoje no Voz na Cidade. É muito gratificante. Eu fiz esse convite a você porque, para aqueles que não sabem, a Elaine é minha tia. É uma pessoa que eu tenho conhecimento desde que nasci, tá? Ela é casada com meu tio e eu sei da sua força de vontade, da sua dedicação à pessoa que você é. Então eu queria falar para você que é prazeroso demais poder, por mais que eu conheça um pouco da sua história, ouvir sobre a sua área profissional aqui hoje, querida. Muito obrigado mesmo por poder participar aqui com a gente. Felipe, Igor, eu que agradeço, né, a oportunidade, o convite de poder estar aqui com vocês, de alguma forma estar contribuindo, né, para alguns esclarecimentos para a população, para a sociedade. É muito bacana, né, poder estar aqui com vocês. E estou à disposição, caso vocês precisem de novo, podem contar comigo. Ela quer dizer também da consulta, se precisar da consulta. Entendi. Deixa a consulta disponível aí, ó. Mas é isso, gente. Eu quero falar para você. Agora, se você se identificou com o conteúdo que foi falado aqui hoje, se você se identificou e precisa, né, de um tratamento, busque esse tratamento. Se você se identificou com alguma história que foi falada aqui, curte, comenta e compartilha esse vídeo para que esse vídeo muito importante sobre a psicologia possa chegar a cada vez mais pessoas, né, Igor? É isso aí, família. E mais uma vez, muito obrigado a toda a audiência, a todos vocês que nos acompanham semanalmente. Nós vamos encerrando aqui mais um episódio do Voz na Cidade Podcast. Agradecemos a todos, galera. Valeu, família. Fiquem com Deus.